Fala galera, chegando para mais um vídeo aqui no canal. O tema do momento, a vitória do Fluminense por 3-0 para cima do Paysandu. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Vamos nessa para comentarmos aqui essa vitória super tranquila do Fluminense. O Nino está em destaque porque fez o primeiro gol do jogo e a gente vai analisar o que foi o primeiro tempo, segundo tempo, atuações individuais e tudo mais. Então, reforço aqui o pedido para você se inscrever, deixar o like e habilitar a notificação, porque isso é sempre muito importante aqui para o meu canal. Beleza? Vamos lá, gente. Pontuar algumas coisas positivas, depois tentar encontrar aqui algumas situações que o time poderia ter melhorado, mas, obviamente, de maneira geral, um jogo interessante do Fluminense, porque você entrar em campo contra uma equipe como o Paysandu, um time tradicional do futebol brasileiro, e não sofrer nada em momento nenhum é sempre positivo. E antes da gente começar a analisar o jogo, eu queria falar algo que é importante, pelo menos eu entendo dessa maneira, que muitas vezes a gente tem que valorizar quando um time de maior investimento, de maior perspectiva e de melhor qualidade técnica, ele entra em campo e não sofre contra um adversário, todas essas situações de qualidade inferior. Porque muitas vezes a gente vê no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, mas muito no futebol brasileiro, times com todas essas características, mais dinheiro, mais elenco, mais estrutura, melhor momento, tudo isso, entrar em campo contra um time mais fraco e a gente não vê no campo a tradução dessa diferença. A gente às vezes vê um jogo duro, um tropeço, um empate, uma derrota, sabe? Ou um resultado magro. Então não foi isso que a gente viu no Maracanã. O Fluminense pegou um adversário que hoje está muito inferior a ele e ganhou sem pisar no acelerador. Ganhou sem aumentar o giro do motor. Sabe aquela coisa de jogar, se não pro gasto, mas assim, jogar tranquilo, jogar sem pressão, jogar quase que se preservando para o calendário que vem pela frente? Foi um pouquinho dessa sensação que eu tive, né? O Fluminense, pra gente começar a dar a escalação, voltou com o Samuel Xavier, que é um titular absoluto no lugar do Guga, e colocou o Lima no lugar do Paulo Henrique Ganso, poupado. Extremamente importante esse descanso para o Ganso, tomou um pisão forte do Pedro lá no final de semana, e não precisava do Ganso, como o resultado acabou se provando um jogo descartável para utilizar o Paulo Henrique Ganso. Até aí tudo bem, o Fluminense começa o jogo, pressiona. Eu quero falar do lance do pênalti rapidinho, porque o toque em cima do Lima eu acho que é um toque que ou você dá no campo. Se eu fosse o VAR eu não teria chamado, porque há o contato, tem um deslocamento ali do Lima, tem, mas os dois indo em direção à bola, uma bola que estava em disputa. Então eu não sei se eu daria aquele pênalti. Talvez no campo eu desse, se eu fosse chamado pelo VAR eu ia ficar até incomodado de ter sido chamado. Se eu fosse o VAR não chamaria. E aí não é demérito nenhum que eu vou falar agora, porque tem se notabilizado uma força do Fluminense do Fernando Diniz. Gols de escanteio. Foram 3 gols na bola parada, no jogo. O Fluminense criou várias outras oportunidades, mas os 3 gols saíram na bola parada do Nino e do Felipe Melo direto, do Keno, a bola vem lançada, passa, e aí ele emenda bonito para fazer o segundo gol naquela situação. Então, o mérito do Fluminense foi pegar um adversário mais fraco e não dar chance nenhuma. Dominou a bola, dominou o jogo, criou várias oportunidades. O goleiro do Paysandu fez algumas boas defesas, é verdade. E o Fluminense não foi alvejado. Se a gente olhar as estatísticas, o Fluminense sofreu um chute no gol e 4 ao todo. Mas esse que foi no gol, nem perigoso foi. Então, se não tivesse o Fábio ali hoje, pensando logicamente em algo irreal, não faria nem diferença. O Fluminense teve 13 escanteios. Acho que foram 600 passes, 604 passes no jogo. Domínio completo. O que me pega um pouquinho era que o Fluminense poderia ter matado o resultado nesse primeiro confronto. Matado a eliminatória. O 3-0 deixa o Fluminense perto da classificação, óbvio. Você acredita que o Paysandu vai ter força para virar o jogo contra o Fluminense? Eu acho que o jogo lá vai ser mais duro do que foi esse. Primeiro porque é um estádio super respeitável, de público sempre muito presente, e às vezes o gramado não propicia tanto a troca de passes como o Fluminense gosta de fazer. Mas eu acho muito difícil o Fluminense ser eliminado depois de ter conseguido esse 3-0. Até porque oscila pouco, O Fluminense é um time que provavelmente não vai fazer um jogo ruim. Ou ele pode fazer jogos ruins, mas não tão ruim a ponto de tomar um 3-0 de uma equipe que hoje se mostrou bem inferior ao Fluminense.
um resultado mais elástico, um 4, um 5, um 6-0, que seria bem dentro do contexto do que foi o jogo, permitiria ao Fluminense mandar realmente um time totalmente alternativo para Belém. Não mandar ninguém, inclusive, nem o Fernando Diniz. Sabe aquela coisa que o Renato Gaúcho faz de vez em quando lá no Grêmio? Não viaja ninguém, vai o time alternativo, e que não é de respeito não, você constrói o resultado. Eu acho que com 3-0, um mínimo risco ainda existe. Então talvez o Fluminense possa botar em campo um time todo reserva, mas levar alguns jogadores titulares no banco para, numa necessidade, num jogo que vai indo pro buraco, colocar pelo menos 5 jogadores do time principal em campo. Eu acho que foi esse o único problema do jogo do Fluminense na partida, não ter resolvido o confronto, a eliminatória. E no segundo tempo, poderia ter acelerado um pouquinho mais, né? Porque você vê aqui, virou 3-0, cria aquela expectativa, termina o jogo 3-0. Então o torcedor até que foi ao Maracanã, chegou em algum momento, pediu mais um, e esse mais um não veio. Vai fazer falta? Não acho que vai fazer falta. Mas o Fluminense poderia ter acelerado um pouquinho mais. Porque no primeiro tempo, a verdade é que também não subiu o giro do motor. Ficou ali jogando, fazendo um jogo bem calmo, bem relaxado, quase que poupando a galera em campo, e mesmo assim fez o 3-0. Tivesse mantido assim, ou se tivesse começado o segundo tempo com um pouquinho de intensidade, acho que teria feito o quarto, e aí com as substituições, todo mundo poderia ali render até um pouquinho mais. Um ponto que eu queria só levantar, em jogos fáceis, como foi esse do Fluminense, muitas vezes os caras ali pensam, vou fazer o meu gol. E eu senti em alguns momentos uma certa falta de solidariedade. Tô tentando arranjar pelo em ovo, sim, tô arranjando pelo em ovo. Mas sabe aquela situação do cara tá bem posicionado para chutar, mas tem um outro companheiro em melhor situação? O cara vai lá e chutava. O Cano faz isso quase sempre. Raramente ele vai dar um passe. Eu acho que nas situações em que o Cano esteve envolvido, acho que foram 2, e ele ter batido pro gol de frente, tudo bem, é o Cano, ele bate todas pro gol, sabe? Não dá para criticar. Mas o Lima teve mais uma, o John Kennedy teve outra, em outras situaçõezinhas ali, alguém poderia ter feito um passe e arriscou uma jogada mais individual. Tava tão fácil que tava todo mundo querendo deixar a marca dele no jogo. Compreensível, mas, eu me apego às vezes a algumas situações em que o Arias fica chateado, porque poderia ele receber o passe, ele se doa tanto pro time, e às vezes a bola não vem para ele, ele ficou bravo numa bola que o Alexandre de Jesus finalizou, teve uma outra que o John Kennedy poderia ter tocado, teve outra que o Cano poderia ter tocado, e ele acabou não recebendo essas bolas. E um cara que é super solidário, que acaba se entregando muito e se doando muito pro coletivo, né? Mas a atuação dentro do padrão do time do Fernando Diniz, sem o mesmo nível de intensidade. Mas do ponto de vista tático, quando precisou voltar para marcar, eu vi todo mundo voltando. Eu acho que no ataque faltou intensidade. Para defender, quando houve a necessidade de recuar, todo mundo recuou rápido e o time sofreu muito pouco. Agora vem a parte mais complicada da temporada. O Fluminense vai ter já um confronto contra o América Mineiro, que é um dos bons times, né? Daqueles de médio investimento no futebol brasileiro, olhando Série A. É um bom time, um time arrumado, que deu trabalho ao Fluminense no ano passado na Série A. Então, acho que pensando na perspectiva da temporada, seria fundamental o Fluminense começar vencendo e arrancar bem o Campeonato Brasileiro. Depois vai ter o The Strongest no Maracanã pela Libertadores. O jogo vai ser numa terça. E aí vai ter alguns dias, 4 dias, né? Até o confronto contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Segunda rodada vai ser em casa. E só então resolve a sua parada contra o Paysandu. É um calendário apertado e assim é o futebol brasileiro. Então o Fluminense, sempre que puder preservar o seu núcleo na parte física, deveria preservar. E eu não estou dizendo poupar jogadores, não. Estou dizendo com um jogo de hoje. Hoje o Fluminense fez um jogo se poupando. Essa foi a sensação. Então, eu acho que ninguém sai muito desgastado do jogo de hoje. E o resultado veio. Ótimo. Vai ter o confronto contra o América. Para mim é time titular, todo mundo. The Strongest é a mesma coisa. Atlético Paranaense é a mesma coisa. E aí tentar preservar um ou outro, ou todo o time no confronto da volta contra o Paysandu. Resumo da ópera, sempre é muito bom quando a gente vê um time fazer um jogo sem riscos, como foi o jogo do Fluminense, e fazendo no campo ser traduzida a diferença
momentânea entre os clubes. O Fluminense hoje tem muito mais estrutura, muito mais time, muito melhor momento, mais individualidade, tem tudo aquilo que a gente pode colocar em relação ao Paysandu, que são métricas importantes para se analisar. O Fluminense tem hoje situação melhor do que o Papão. Então vencer no campo e essa diferença ficar traduzida, que para mim ficou quando você joga 90 minutos mais 100 minutos e não sofre nada e não fez mais porque faltou, de repente, o goleiro do Paysandu pegou bola também, tá? Destacar o goleiro do Paysandu que pegou algumas bolas difíceis. Você ter que ser parabenizado. O placar ficou baixo, pelo que estava fácil o jogo, minha opinião, mas no final das contas foi um bom resultado. O Fluminense segue muito forte nas bolas paradas, tem que aproveitar um pouquinho melhor também as chances com a bola rolando. Bom, foi mais um vídeo aqui, esse vídeo mais curto, o jogo foi mais tranquilo. Obrigado a você que está aqui no canal, tá? Então vou pedir para você se inscrever no canal se você não tiver inscrito, deixar o seu like e habilitar a notificação também. A gente volta aí a qualquer momento com mais um vídeo, com mais uma análise de qualquer evento esportivo que venha estar acontecendo no Brasil e no mundo. Tchau, galera, valeu!